Nós estamos vivendo, senhores senadores, momentos muito delicados, para usar uma expressão suave, com relação ao que ocorre na política em geral, mas particularmente no Congresso Nacional. A tão rumorosa segunda lista de Janot, objeto de reportagens amplas desde ontem à noite, nos canais de televisão, nas rádios, nos jornais, traz uma inquietante agitação sobre o futuro próximo. Nomes de grande expressão estão sendo levantados decorrência de demoradas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sob a orientação do senhor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Isto, evidentemente, cria para todos nós inevitável constrangimento, porque não sabemos até que ponto há responsabilidades, envolvimentos concretos daquelas pessoas com quem convivemos, daqueles que dirigem o país, daqueles que integram o Ministério do Governo Federal, os governos estaduais, etc. Estou querendo dizer, nós estamos vivendo momentos de muitas incertezas e ansiosos para que as coisas andem o mais rápido possível, a fim de que se dirimam as dúvidas e tenhamos resultados concretos. Quem cometeu infrações graves, que responda por suas responsabilidades, por seus atos, e aqueles que estão sendo tocados pelos noticiários, pelas investigações, entretanto forem inocentes, sejam assim declarados o mais breve possível. E é nesse quadro, senhor presidente, que aconteceu agora, o final da manhã, uma reunião no Palácio do Planalto, em que estiveram presentes 4 expressões importantes desse momento. O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Tribunal Eleitoral. Do que trataram, pelo que divulga a imprensa, reforma política. Uma reunião feita às pressas, e é isso que nos chama a atenção, porque nesse momento os noticiários informam de que há um trabalho engendrado nos bastidores, no sentido de buscar uma anistia do Caixa 2, algo que nos parece muito difícil, porque já há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Caixa 2 é crime. Inclusive, no mensalão, a presidente, hoje presidente, Carmen Lúcia, votou nesse sentido e fez pregação de uma posição que se prolonga na atual composição do Supremo Tribunal Federal, considerando como lavagem de dinheiro isto que vem se classificando como Caixa 2. Agora, nos chama a atenção, presidente, a pressa com que se realiza essa reunião e, particularmente, a presença do senhor Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Federal. O presidente do Tribunal Eleitoral, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem chamado a atenção pela participação muito ativa nesses últimos tempos nas reuniões com políticos, na sua amizade com o presidente da República, nos jantares aos sábados à noite, e a sua presença na reunião de hoje à noite. Com todo o respeito que merece Sua Excelência, não nos parece adequado a um julgador, possível julgador amanhã ou depois,
da chapa Dilma Temer e de presidentes das instituições esteja participando destas reuniões, quando o adequado é o recato, é a equidistância, é a independência do presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Mas parece ser do temperamento do presidente do TSE. Ele é assim. Também é por isso, senhor presidente, que nós temos aqui, já passada pela Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC que propõe a mudança da forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que uma comissão de juristas, e não mais o presidente da República, nomeie os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Algo que permite ao que agora está ocorrendo, as suspeitas, as desconfianças, os relacionamentos inadequados que nós estamos vendo aí. É verdade que, ao final dessa reunião da manhã de hoje, as autoridades ali presentes, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Tribunal Eleitoral, disseram que busca-se uma reforma política, não para apagar o passado, mas para olhar com resolução para o futuro. Tomara que seja assim. Tomara que não se esteja tramando alguma coisa que contrarie aquelas expectativas da população brasileira, que está conclamando um grande movimento de massa no próximo dia 26, as multidões de volta às ruas, e que poderão provavelmente protestar contra esses acontecimentos, entre eles o foro privilegiado, as circunstâncias do presidente do Tribunal Eleitoral estar com tanta intimidade nessas reuniões, quando deveria estar cuidando do seu tribunal, onde há processos muito atrasados. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos um herói farroupilha chamado Bento Gonçalves da Silva, que dizia ao seu tempo de revolução que a opinião pública é a rainha do universo. Eu invoco essa frase histórica do herói farroupilha porque a rainha do universo, a opinião pública do Brasil, não está vendo com bons olhos e nem com bons ouvidos o que vem acontecendo no país nesses últimos meses. Esse entrelaçamento, essa união, essa aproximação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral com as lideranças máximas do Executivo e do Legislativo. Mas eu quero dizer aqui, no encerramento desse meu pronunciamento, senhor presidente, que nós aqui no Congresso e particularmente aqui no Senado, devemos estar atentos e devemos estar vigilantes para que não se descambe para imoralidades que vem conspirando tanto a vida política deste país. Hoje, nós vivemos uma fase de extraordinário descrédito na política e nos políticos, inclusive com uma lamentável generalização com o que nós não concordamos. Cedo à parte, senadora Ana Amélia. Obrigado, senador Lazier Martins. Eu queria cumprimentá-lo pela oportunidade do debate, do pronunciamento, porque não podemos ser avestruzes numa hora dessas e esconder a cabeça com medo dos problemas. Temos que abordá-los com transparência, mas, sobretudo, com equilíbrio e responsabilidade. Como Vossa Excelência, assinei o pedido de requerimento de urgência para votarmos o fim do foro privilegiado, no projeto que já está na CCJ do senador Álvaro Dias. Vários senadores aqui apoiaram essa iniciativa da urgência. Já firmei este requerimento do senador Randolfo Rodrigues. Da mesma forma também, senador Lazier Martins, acho que anistiar Caixa 2 é um desserviço que a Casa faz e a sociedade que está querendo mais moralidade, também olha com maus olhos uma iniciativa dessa natureza.
me preocupa muito a questão também da Operação Lava Jato, que possam, algumas iniciativas do Congresso, neutralizar o trabalho que vem sendo feito com muito zelo pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário. Mas também precisamos que essas instituições e esses poderes entendam, senador Lazier Martins, e Vossa Excelência, que é um advogado que conhece muito bem o direito e agora o aspecto político, não pode demorar um processo e uma denúncia a ir para as calendas gregas, porque a demora no julgamento e na punição estimula a impunidade. Então, se nós temos que fazer o dever de casa, também as outras instituições precisam, na celeridade que dê o limite da lei, e também o contraditório na defesa, que faça e proceda a penalização do tempo certo, sob pena de, ao demorar, estarmos estimulando a impunidade. Por fim, senador, aproveito seu pronunciamento. Ouvi muito discurso aqui sobre as manifestações, todos nós apoiamos, E aqui também se falou da campanha que o governo está fazendo, não me cabe julgar se o governo está agindo bem ou mal, a campanha que o governo está fazendo. Se houve governo que fez propaganda, como ninguém, foi o governo que deixou o poder, foi apeado do poder no ano passado. E vou lhe dizer mais, quando o Lula, em 2003, fez uma reforma da Previdência, ele teve que expulsar a Heloísa Helena, a Luciana Genro, o Babá, porque foram contra a reforma pretendida naquele momento por Lula. E Dilma também havia dito que era inadiável uma reforma da Previdência. Só que o que está acontecendo, senador? O senhor e eu estamos sendo alvos da má-fé, da calúnia e da difamação. Cartazes continuam sendo pregados na entrada das cidades, inclusive da minha querida Lagoa Vermelha, dizendo que nós vamos votar contra o direito dos aposentados. Senador, a matéria nem chegou ao Senado, senador. A matéria está na Câmara e vai chegar retalhada aqui nessa casa, se chegar. Então, senador, vou lhe dizer, senador Lazier Martins, temos que ter pelo menos coerência e olhar o que estão fazendo de má-fé, caluniando, dizendo mentiras sobre pessoas que estão trabalhando a favor dos aposentados e dos trabalhadores brasileiros. Isso não pode ser ignorado também pela sociedade. Parabéns pelo seu discurso. Obrigado, senadora Ana Amélia. Seu pronunciamento reforça o discurso que estou desenvolvendo aqui e já me encaminhando para o final, senhor presidente. E agradeço-lhe essa informação, embora desagradável informação, de que os nossos nomes estejam sendo usados indevidamente e equivocadamente em cartazes no Rio Grande do Sul. Saibam aqueles que tomam essa atitude que estão enganados. Tanto Ana Amélia como eu assinamos a proposta de CPI do nosso outro conterrâneo, Paulo Paim, no sentido de que se investigue a situação da Previdência. E temos sustentado também aqui, em entrevistas, que nos termos em que é proposta a reforma previdenciária, nós não concordamos. Ela é extremamente rígida, rigorosa, implacável. Ela precisa de algumas mudanças. E, por fim, com relação a essa matéria, esta repentina pressa pela reforma política, nós entendemos... Está chegando agora o nosso eminente presidente do Senado, Eunício de Oliveira, recebedor de maciça votação para o cargo que assume e com o qual vem se desempenhando muito bem até agora, dizer a ele, presidente, o senhor que vai assumir dentro de instantes e vai abrir a ordem do dia, não apenas a reforma política é importante, mas há outras matérias urgentes, como a do foro privilegiado, que nós precisamos discutir aqui. A outra, presidente, e aproveito, já queria pedir uma intervenção de plenário, e faço agora de público aqui da tribuna, com relação àquele pedido que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem agora um requerimento
assinado por todos os líderes, repito, todos os líderes do Senado, pedindo o calendário especial para discutirmos aqui no Senado a mudança da forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São matérias urgentes, oportunas, tanto quanto a reforma política. E ainda mais nesse momento, presidente, em que sabemos que tem havido escassez de matérias para votações, porque recentemente é que começou o trabalho das comissões. Peço, então, reiteradamente, presidente, que tratemos dessas questões essenciais e tão desejadas pela sociedade brasileira. Muito obrigado.